Estamos ao vivaço hoje, com mais uma live da Bots Brasil. E hoje, para começar a semana, ok que é terça-feira, mas para muita gente ainda é o início da semana, a gente trouxe o Vinícius, uma live super interessante. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Oi, boa noite, tudo ótimo, e com você? Tudo ótimo. Então, antes da gente começar a falar sobre o assunto, antes da gente iniciar os trabalhos, eu tenho duas coisas. Primeiro, quem está assistindo a gente, boa noite. Se vocês puderem mandar um comentário avisando se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo nos ver perfeitamente, enfim, mandar um áudio ali só para dar um oizinho e certificar que a gente tá com tudo ok. E segundo, quero saber mais sobre você, Vinícius. Quem é Vinícius Caridá? Como você chegou aqui até hoje, inclusive para falar do que você vai falar hoje? Muito legal. Bom, no Bots Brasil, eu conheci o pessoal, principalmente o Caio, em 2017, fim de 2016, começo de 2017, quando a comunidade estava começando ainda, e eu também estava começando. Eu saí de uma etapa da minha vida acadêmica, mais focado, estava terminando meu doutorado, e começando a entrar, a voltar, né, para o mundo corporativo e trabalhar em projetos de assistente virtual e chatbot. Então eu já me engajei na comunidade no começo, e desde então a gente tem uma proximidade bastante forte. A gente vem conversando, vem trocando ideias de como que esse mundo evoluiu, está evoluindo bastante, né, relacionado a processamento de linguagem natural, chatbot. Então é muito legal poder participar aqui de vez em quando, trazer algumas ideias e etc. Bem legal poder compartilhar aqui. Show! E você falou que saiu de uma fase acadêmica. Conta mais Isso. pra gente um pouquinho dessa fase. Fiquei interessada. Eu fiquei praticamente 7 anos longe do mundo corporativo e focado em pesquisa e desenvolvimento, né? Então eu fiz um mestrado em ciência da computação na área de inteligência artificial, e depois eu acabei, por algumas oportunidades, emendando um doutorado. Eu sei que é um pouco loucura, mas foi muito bom. Foi um período muito bom de aprendizado, não só acadêmico, mas também pessoal. Foi algo que mudou bastante minha visão de mundo também. Foi muito bacana. Legal. E você acha que esse aprendizado acadêmico contribuiu muito para o mundo corporativo, para a sua vivência corporativa? Sim, eu acredito que contribuiu bastante. No comecinho, né, eu voltei para o mundo corporativo em fim de 2016, onde inteligência artificial, machine learning ainda não era tão hype quanto é hoje, né? Hoje cresceu bastante, É grandes empresas não era tanto, verdade. então existia uma desconfiança ainda do mundo corporativista, né? Tipo, esses acadêmicos malucos que só sabem pesquisar, será que realmente faz alguma coisa de valor para o negócio? Então, tinha um pouquinho ainda desse pé atrás, mas hoje eu vejo que mudou muito essa visão, e como as soluções estão cada vez mais sofisticadas, quanto mais sofisticada, mais complexa ela fica. Obviamente tem muita coisa que dá para resolver com, às vezes, uma técnica simples, mas dada a competição acirrada, a evolução dos modelos, esse conhecimento técnico ele vai sendo cada vez mais importante, eu acredito. Show, bacana. Assim, acredito também que as soluções hoje, se elas conseguem evoluir, é muito também por conta do pessoal da academia, né? Perfeito, A perfeito. gente não consegue fazer os dois, assim, super evoluir tecnicamente e a própria tecnologia sem o pessoal da pesquisa, sem a Perfeito, comunidade acadêmica. Por isso, valorizamos muito, com inclusive. certeza. Com Temos que certeza, valorizar. e hoje na minha apresentação, apesar dela ser uma... E aí, desculpa, tô cortando aqui, né? Talvez eu tô... Relaxa, relaxa. Mas hoje a ideia esse tema que eu propus, ele é mais um tema para pensar, mas também trazer um pouquinho dessa evolução, e vai acabar passando por algumas coisas acadêmicas, de papers acadêmicos que estão impulsionando a evolução dos bots, né? Então é bem legal colocar esse ponto mesmo, bem legal mesmo. E até sobre essa contribuição acadêmica no mundo dos bots,
E aí eu posso até fazer uma pergunta um pouco complicada de responder, porque é justamente sobre a contribuição mais a nível Brasil. Você acha que a gente tem bastante contribuição? Eu vejo bastante contribuição, mas na sua visão, você acha que a gente tem bastante contribuição, principalmente aqui no Brasil, ou vem mais de fora? Eu acho que sim. Quando eu olho, eu dividiria talvez em dois grandes blocos, talvez até em mais, mas assim, pensando agora, eu dividiria em dois blocos, que é a contribuição mais aplicada, e aí eu acho que o Brasil se destaca mesmo, tem muita aplicação de bots, eu vejo, até em eventos internacionais no ano passado, teve bots do Brasil que foram apresentados, né, em eventos internacionais, se eu não me engano, o Baianinho foi um dos Sim. cases, né, então a gente teve alguns bots interessantes que tiveram aplicações interessantes, então a aplicação de bot foi algo que o Brasil fez bem, está fazendo. E quando a gente fala da contribuição mais acadêmica, a gente tem grandes centros de pesquisas no Brasil em processamento de linguagem natural. Poderia citar vários, assim, um que talvez é o mais conhecido é o NILC, que é um grupo, tem um grupo de pesquisa, tá bastante forte na USP de São Carlos, mas eles são vários núcleos trabalhando em conjunto, focados em processamento de linguagem natural, com vários papers nacionais e internacionais publicados em NLP, e também tem outros centros, né, que fazem pesquisa nessa linha, que são pesquisas que acabam influenciando um pouco dos mecanismos que tem por trás do bot, né, acaba ajudando a impulsionar a evolução aqui de como que a máquina entende a nossa linguagem natural. Então, eu acredito que o Brasil tem boas contribuições em ambos os lados. Super show, até para a gente valorizar isso também, né? Eu acho que com certeza a gente não estaria onde a gente está hoje sem as contribuições, principalmente de pesquisas acadêmicas, e a gente faz isso tudo aqui dentro, né? Dentro do país também. E concordo sobre as aplicações. Assim, vários bots ganharam notoriedade, e esses bots são feitos por empresas brasileiras, né? Ou por equipes brasileiras, eu acho isso fantástico. E Baianinho é o meu xodó. E aí, sem fazer muito jabá aqui, desculpa, mas eu vou aproveitar e ter que fazer. Imagina! Hoje eu tenho hoje quem trabalha comigo, eu tenho um dos times que trabalha comigo é um time de ciência de dados, e é um time tecnicamente muito bom, que tem, inclusive, alguns papers publicados em gerenciamento de diálogo, em aplicações de texto, então a gente também contribui um pouquinho ainda com a evolução científica e também desenvolve aplicações, então é bem legal mesmo estar Que nos dois mundos ao mesmo show! tempo. Que show! E bom que você tocou no assunto de ciência de dados, porque hoje eu ainda vejo que muitas empresas estão engatinhando quanto à visão, né, da importância da ciência de dados. Hoje você, né, trabalhando já com isso, vivendo também a questão dos chatbots. Como você vê essa conversa entre ciência de dados com chatbots? Qual que é a importância da ciência de dados, por exemplo, para a evolução de um assistente virtual? Como você vê essa participação? Eu acho assim, não sei se é unânime a minha opinião, mas eu acho que está intrinsecamente ligado. É algo que não dá para desvincular. Obviamente, existem bots, não todo bot tem que ter uma inteligência artificial por trás, ele pode ser roteirizado, um fluxo de conversa, mas hoje, cada vez mais, exige ter um pouco de inteligência para poder compreender a linguagem natural. E uma vez que eu tenho a inteligência, entender como que os modelos que estão por trás do bot funcionam. E aí, junto com o time multidisciplinar, que entra o time de conteúdo, né, o X-Writer, o time que faz o desenho conversacional, e o time de tecnologia mais voltado para integrações, porque é o que faz o bot realmente evoluir, né? Não tem como desvincular. Eu tenho que ter um bom fluxo conversacional desenhado, eu tenho que ter integrações, senão o bot ele não consegue trazer informações contextualizadas, etc. Mas eu tenho que ter um bom entendimento da linguagem natural, que vai apoiar esse fluxo conversacional, que vai conseguir entender melhor o cliente, né? Conseguir generalizar esse conhecimento. Então, de uma certa maneira, são três grandes áreas, que envolvem vários tipos de profissionais, né? Mas são três grandes áreas, e que depois que esse bot está no ar,
fazer a curadoria dele. Então, uma coisa é você entender os modelos e até construir modelos de machine learning que vão estar por trás do bot. Mas depois que ele está no ar, aplicar técnicas de não que vai responder o cliente, mas que vai me trazer insights do tipo, esse cliente ele abandonou essa conversa em tal momento, isso aqui. Dá para usar técnicas de IA que podem ajudar nessa curadoria também. Por isso que aí, mais uma vez, o papel do cientista de dados é importante nesse processo. Com certeza. Eu trabalho na área de chatbots e eu também vejo muito da área dos dados, eu atuo diretamente com essa parte, mas eu vejo a importância da evolução, tanto da criação para você pensar, né, como você vai obter essas informações que você vai precisar trabalhar com elas, mas quando você obter essas informações, o que você vai fazer com elas, né? Então, a ciência de dados, ela está presente, eu acho que em todos os momentos do projeto, seja lá na ideação de um assistente virtual, até quando você vai provar o valor, né? O quanto aquele chatbot, enfim, trouxe de valor, o quanto ele realmente resolveu o problema inicial. Eu acho isso, realmente Perfeito. concordo com você 100%. Bom, já estamos aqui com uma galera dando ok pra gente. Bacana, tá tudo ok, áudio, imagem. Carlo, Wagner, Maurício, boa noite para vocês. Bom, antes da gente, então, iniciar essa apresentação, que eu estou bem animada, acho que eu vou aprender bastante hoje, a gente vai falar um pouco da comunidade da Bots Brasil. Então, hoje estamos com o Vinícius Caridá, Data Science Manager, e a gente vai falar um pouquinho das diferenças entre bots de propósito geral e bots orientados a tarefas. Vinícius, o palco é todo seu, o microfone é todo seu, estarei aqui no backstage de qualquer problema. Gente, vão enviando suas perguntas nos comentários do YouTube e boa apresentação. Obrigado, vamos lá, pessoal. Hoje a ideia é tentar mais uma provocação aqui, um bate-papo, para até tangibilizar um pouquinho da evolução dos modelos e aí chegar nesse ponto que é a diferença de um bot de domínio aberto ou de um bot orientado à tarefa. Aqui eu deixo sempre meus contatos, quem quiser depois acessar, me seguir, fiquem à vontade, mas não vamos enrolar muito, vamos aqui para o nosso conteúdo, que é falar um pouco do chatbot de propósito geral e domínio, ou de domínio aberto, né, na literatura, vocês podem achar dessa maneira, e o chatbot orientado a tarefas. Né? E hoje a gente vai, para chegar nesse ponto, eu vou passar por alguns conceitos técnicos, porque acaba essa questão, principalmente de domínio aberto, acaba esbarrando fortemente em algo que saiu muito na mídia recente, né, que é o algoritmo GPT-3, provavelmente todos ouviram falar, porque foi muito, muito divulgado, e aí eu vou passar por alguns conceitos para a gente chegar nele, tá bom? Então, quando a gente fala de algo que eu quero usar machine learning para classificar alguma coisa, eu sempre, de uma maneira geral, a classificação ela é dada por dados onde eu tenho um rótulo desses dados. Então, por exemplo, se eu quero classificar, eu quero montar uma rede neural para classificar entre gato e entre cachorro. Então, eu tenho que ter vários exemplos de cachorro, vários exemplos de gato. Então, eu tenho a foto e tenho o rótulo da imagem. Eu não tenho o computador, se eu der só uma foto de cachorro, ele não sabe que aquilo é um cachorro. Eu tenho que dar a foto e ter esse rótulo da imagem falando: isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato. E aí, com esse rótulo, eu vou treinar a minha rede. E aí a rede ela precisa desse rótulo para ela ir fazendo o processo de aprendizagem. Então, ela tenta adivinhar se é um cachorro ou não. E se ela errar, eu vou fazer essa verificação se ela acertou ou não com base no rótulo que eu tinha antes, e eu vou treinando essa rede. Uma vez ela treinada, essa rede neural, eu vou conseguir classificar se é um gato ou se é um cachorro depois de uma nova foto que eu não tenho o rótulo dela, certo? Então, esse assim, é algo muito genérico sobre o que é uma rede neural para classificação, por exemplo, de imagem. Quando a gente fala de chatbot, depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe,
mas vocês, provavelmente todo mundo que ouve aqui o Chatbot Brasil, já está um pouco familiarizado com bots, e por mais que talvez não conheça tecnicamente o modelo que está por trás, já usou alguma ferramenta de criação de bots. Por exemplo, o Watson Conversation da IBM, o Dialogflow do Google, o Luz da Microsoft, o Rasa, né, a ferramenta Rasa, que é open source da empresa Rasa, e N outras ferramentas de criação de chatbot, onde você não necessariamente precisa entender do modelo que está por trás. Mas essas ferramentas, quando você cria um chatbot nessas ferramentas, você está treinando um modelo de classificação de intenções. Por quê? Você vai lá, entra nessa ferramenta, cria uma intenção nova e você coloca exemplos de perguntas que o usuário poderia perguntar, certo? O que são esses exemplos? São, fazendo um paralelo com esse GIF que está aqui na tela, é você dar fotos de cachorro. Então você está dando fotos de cachorro e fala, ó, se chegar uma foto parecida com essa daqui, classifica que a foto é cachorro. Basicamente você colocou lá, pedir uma pizza. Ah, eu gostaria de uma pizza, quero uma pizza, quero... Esses são, entre aspas, as fotos ou exemplos de como pedir uma pizza. Então, se o usuário falar algo parecido com esses exemplos, classifique como a intenção de pedir pizza. Então, você dá exemplos daquela classe pedir pizza. Você dá exemplos daquela classe cachorro, classe gato, e assim por diante. Então, um chatbot tradicional, vamos dizer assim, ou o chatbot que nós criamos nessas ferramentas, ele tem um modelo de classificação de intenções. Tá? Ele tem também extração de entidades, e para ele poder fazer isso, ele tem um outro modelo por trás, que é um modelo de embedding, que eu vou falar um pouquinho aqui, para a gente chegar depois nas diferenças de um bot orientado à tarefa e num bot de domínio aberto. Tá? Uma rede neural, ela tem essa carinha, né, que eu mostrei inicialmente, ela tem aqui os seus neurônios, entre aspas, aqui, suas camadas, né, camada de entrada, camada oculta e a camada de saída, que vai me dar a classificação. Mas toda rede neural, todo problema, ele é um problema de classificação, ou eu preciso de dado rotulado? Não. Nem todo problema eu preciso de ter dado rotulado para treinar uma rede neural. Um caso bastante clássico é uma rede que a gente chama de autoencoder. Isso aqui seria uma rede neural, tá? Uma representação de uma rede neural, mas diferente dessa rede aqui, onde eu tenho as entradas, tenho a camada de intermediária de saída, e ela tem, a camada de saída, ela é menor aqui, essa rede aqui, o autoencoder, vocês percebem que ele tem uma arquitetura um pouquinho diferente daquela anterior, né? Por quê? Eu tenho a mesma quantidade de entradas, eu tenho na quantidade de saída. E aí eu tenho no meio dessa rede, eu tenho um conjunto menor de neurônio aqui, menor do que a da entrada e da saída, forma esse formato aqui, entre aspas, de hambúrguer, né? Começo, afino e volto, onde essa camada do meio aqui é a camada que a gente chama camada de compressão, né? A camada encodada, vocês podem ver, achar na literatura, né? Ou os dados, a camada latente também usa esse nome. E essa rede, o autoencoder, ele surgiu para ser uma rede não supervisionada. Ou seja, eu treino essa rede sem ter dado rotulado, porque ter dado rotulado é um custo alto. Eu ficar marcando os dados e ter muitos dados para treinar redes muito complexas, ter esse dado rotulado, ele custa caro, tá? E é difícil ter. Então, esse tipo de rede, ele surgiu para ajudar em alguns problemas. Ah, mas se eu não tenho dado rotulado, como que a rede aprende? Porque a rede, naturalmente, você passa um dado para ela, uma foto, tenta prever o que é aquela foto. Por exemplo, deveria ser um cachorro, ou deveria ser o Homem-Aranha. Aí ele prevê o que é o Deadpool, né? Porque as cores do Homem-Aranha e do Deadpool são parecidas, ali vermelho e tal, ele errou. Aí eu tenho que saber o que deveria ser para poder falar para a rede, ó, você errou. Ajusta os pesos aí que você errou. Se eu não tenho esse dado rotulado, como que a rede aprende? Então, a versão mais simples dessa rede, eu entro uma imagem, por exemplo, né, pode ser de imagem, pode ser de texto. Essa imagem tem que sair a mesma imagem na saída da rede. Então, eu não preciso saber o que é, eu não sei o que é, eu não vou classificar, isso aqui é um cogumelo, eu não vou fazer uma classificação, mas uma vez que entrou uma imagem
E entrar é o quê? Eu extraí algumas features, por exemplo, aqui eu tenho 5 pontos de entrada na minha rede. Eu extraí algumas características dessa imagem e eu entro com 5 características. Eu vou diminuindo essas características até chegar em 2. E de 2 eu consigo voltar para 5 e recompor a mesma imagem que eu tinha antes. Então eu consegui treinar uma rede que pega uma quantidade de características de uma imagem, traz para uma quantidade bem menor, e dessa quantidade menor consegue voltar para a imagem original. Então, essa primeira parte da rede a gente chama de encoder, que eu estou encodando esse dado, e depois eu consigo fazer o decoder. Eu consigo gerar a mesma imagem inicial a partir de dados muito menores ou mais simples, aqui, com uma dimensão muito menor do que a original. Então, esse é um princípio básico de uma rede neural, um tipo de rede neural não supervisionada, eu não tenho dado rotulado, e que consegue gerar um aprendizado. Aí a pergunta é, mas para que serve isso? Para que eu vou fazer uma rede que pega uma imagem e gera ela de novo? Eu já tenho a imagem, para que eu quero isso? Ela tem diversas aplicações, como, por exemplo, gerar a mesma imagem com menos dados, com uma dimensionalidade menor, mas esse não é o ponto que a gente vai discutir aqui. Mas ela é usada para outras coisas. E aí vamos entrar aqui um pouquinho no texto, né? Então, um exemplo de texto é eu entrar com uma frase, eu entro com uma frase aqui, então eu gosto das batatas fritas, e aí vai entrar essa frase. Então, essa frase tem 5 palavras, né, que vai entrar nessa rede, cada palavra entrando aqui em um ponto de entrada. Obviamente, essa palavra, isso aqui é um exemplo bem simplista, né? Essa palavra ela teria que ser convertida em algum tipo de número, pode ser zeros e uns, né, que é o one hot encode, mas ela teria que ser convertida para entrar aqui. Mas vamos abstrair um pouco para não entrar tanto no techniquez aqui, mas a ideia é contar um pouquinho dessa evolução. Então eu entro com a palavra aqui, entrei com 5 palavras. Aí, aqui no meio, eu só tenho 2 neurônios. Então, como que eu converto 5 palavras em 2 só? Ou em dois tipos de dados que depois eu consigo decodar ele, eu encodo e depois eu consigo decodar para voltar para a mesma frase original. Eu gosto de batatas fritas, né? Então, a gente consegue fazer isso com essa rede e eu não preciso ter o dado. Qual a intenção de eu gosto? Não interessa qual a intenção. Eu não estou querendo classificar o texto, eu não estou querendo classificar a intenção, as entidades. Eu só quero que entre um texto, eu reduzo a dimensionalidade desse texto e eu consigo, por meio dessa dimensionalidade menor, e que não agora mais são as palavras originais, mas é algum outro código que eu consigo, desse código, voltar para o meu texto original. E aí volta a pergunta. E aí eu posso fazer isso para português, posso fazer isso para inglês. Então, I like the French fries aqui. E eu faço uma outra rede que sem dado rotulado, sem querer classificar a intenção, e eu consigo fazer isso. E aí essa rede, por não precisar de dado rotulado, eu posso pegar todos os dados da internet, por exemplo, toda a Wikipedia, vários dados públicos, e passando por essa rede. E aí eu passo uma frase, tem que sair a mesma frase no final. Passo outra frase, tem que sair outra frase no final. Sempre na mesma rede. E aí eu vou tunando essa rede para que ela entenda um conjunto de textos, por exemplo, ou que ela crie uma representação que me ajude ao computador entender aquele conjunto de textos. E aí, sem ainda ter nenhum tipo de dado rotulado, qual que é uma aplicação que foi usada para onde que eu posso usar esse tipo de rede? Imagina que eu tenho os mesmos textos em inglês e os mesmos textos em português. Eu tenho os mesmos textos nessas duas línguas. E eu treino um encoder que entra as frases aqui dos textos em português e sai em português, do texto em inglês sai em inglês. Eu tenho isso hoje. Apesar de não ser fácil ter esses textos, uma aplicação que foi criada de tradução, não é mais a mais atual, mas ela funcionou muito bem por alguns anos. Toda a ata das reuniões da ONU, por exemplo, e de alguns outros fóruns internacionais, elas são traduzidas em algumas línguas, né? Porque é um fórum internacional, então eu tenho algumas línguas traduzidas o mesmo texto. Então, se eu pegar os mesmos textos
em português e inglês, eu poderia criar um embedding, esse autoencoder aqui em português e um outro em inglês, usando só aquelas frases daquele texto. E aí já eu tenho que ter essa questão de ter os mesmos textos nas duas línguas. O que vocês acham que aconteceria uma vez que eu tenho uma rede neural que entra um texto em português, então ele passa por esse encoder, gera uma representação, vou pegar aqui, então ela gera uma representação numérica desse texto, e dessa representação numérica de um vetor aqui de duas posições, ele consegue voltar para o texto original em português. A mesma coisa aqui para o inglês. Como os textos são os mesmos e as palavras que aparecem nesse texto várias vezes, ela sempre aparece ligada com as mesmas palavras do inglês e do português, a representação aqui latente, ela tende a ser parecida, porque os textos são os mesmos, né? As palavras que aparecem antes e depois são as mesmas, a recorrência das palavras são as mesmas. O que aconteceria se eu pegar essa rede neural, essas duas aqui que foram treinadas, e eu pegar a primeira parte, eu pegar os primeiros neurônios aqui da rede em português e pegar a segunda parte da rede em inglês e juntar essas duas camadas. Pegar a parte aqui do encoder da rede em português e do decoder da rede em inglês e juntar numa nova rede. Essas duas redes já foram treinadas, então carrego o peso delas, o peso aqui da rede neural para cá, mas eu corto elas e junto as duas. Quando entrar esse texto em português, eu gosto de batatas fritas, o que vai sair aqui dessa minha rede? Qual que é a saída dela? Eu acredito que mesmo sem entender, e aqui não é a ideia entrar no conceito da rede neural e entrar a fundo nisso, mas eu acredito que fica claro que se eu pegasse essa nova rede, que é um pedaço de cada uma, quando entrar uma frase em português, vai sair a mesma frase em inglês, tá? Então, eu criei uma rede de tradução. Eu criei uma aplicação de machine learning, uma rede neural, que faz tradução de texto para mim. Por quê? Porque eu consegui fazer uma representação, que não é bem um texto, mas uma representação numérica desses textos em português e uma desses em inglês, que por ser o mesmo texto vão ter uma representação muito parecida, e aí quando eu faço essa junção, eu consigo gerar uma rede neural que faz uma tradução de texto, por exemplo. Tudo bem até aqui? Vão mandando perguntas e aí, Nath, vai me interrompendo se tiver perguntas, que eu vou respondendo aqui ao longo da conversa, tá bom? Beleza. E aí, é dessa ideia, ou dessa explicação simples, que surge a questão, um termo bastante conhecido no mundo de texto, que são os embeddings, tá? O que é um embedding? É uma representação vetorial do texto que, uma vez que é um vetor, aqui é como se fosse uma representação de duas dimensões somente, né? Mas normalmente essas representações ela tem 200, 500 dimensões, são várias dimensões, mas é uma forma matemática, uma forma numérica de eu representar uma palavra. Então, o que eu faço? Eu pego um conjunto de textos, sem ter rótulo nenhum, esse conjunto de texto, e pego as palavras que aparecem. Então, eu pego uma palavra de um texto. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Eu gosto gosto. Pego a palavra gosto. Qual é a palavra que apareceu antes e depois de gosto? Eu e das. E pego isso, então pego a palavra gosto, então isso aqui em uma forma de criar esse embed que eu chamo skipgram. Eu pego a palavra e tento, a palavra que entra na minha rede e as saídas são as palavras que aparecem antes e depois dessa palavra nos textos que eu tenho. Então, eu pego a palavra gosto, ela vai aparecer, como eu tenho que treinar com algumas centenas de milhares de texto, a palavra gosto vai aparecer várias vezes em vários textos. E cada vez que ela aparecer, vai ter uma palavra diferente ou algumas vezes iguais antes e depois que ela naquele texto. Então, o que eu vou tentando fazer é passando essa palavra e tentando chegar no target, que são as palavras que aparecem antes e depois dela. E aí eu vou passando várias vezes todas as recorrências que ela aparece e vou treinando essa rede. No fim, eu vou ter uma representação vetorial que representa essa minha palavra gosto. E aí o que vai acontecer? Como eu vou passando várias e várias e várias palavras, várias vezes a mesma palavra com vários e vários textos, eu vou criando uma representação vetorial que aproxime as palavras. Então, por exemplo, se alegria e felicidade são palavras similares,
possivelmente, nos textos que elas aparecem, as palavras que aparecem antes e depois dessas palavras são parecidas. Por isso que a representação vetorial delas vai ser próxima. Alegria e felicidade, amor e paixão, pessoa e humano, hipopótamo e peixe, porque eles são animais. Então, essa representação vetorial mais rebuscada, ela começa a trazer, por as palavras aparecerem em muitos textos, e a recorrência dessas palavras, eu conseguir começar a colocar isso nessa representação, as palavras elas vão ficando próximas às palavras que têm uma semântica, uma sintática parecida. Então, isso é criar uma rede neural aqui, no caso, que a gente chama de embedding. E aqui tem uma referência, vocês podem acessar, que eu citei no comecinho aqui, quando eu estava conversando com a Nath, conversando um pouquinho, eu falei do NILC, né, que é o Núcleo Institucional de Linguística Computacional. Ele tem um site que já tem vários embeddings com várias técnicas pré-treinados com vários textos em português. Então vocês podem baixar e usar para entender como que está essa dinâmica, etc. E aí um dos grandes artigos científicos que hoje são usados aqui na prática, ele surgiu em 2013, que é o Word2Vec. Ele foi publicado pelo time do Google. O principal autor aqui é o Mikolov. Ele hoje já não faz mais parte do Google, ele está em outra grande empresa. Ele é um pesquisador bastante conhecido e ele que propôs esse paper aqui, que na verdade tem esse título aqui, Distributed Representation of Words and Phrases e suas in their compositionality. Esse paper, então, ele é conhecido como Word2Vec, que é como eu converto palavras, Word, em vetores. Então, sair de palavras para vetores. Então, esse é um artigo clássico que veio dessa ideia aqui, né? Que gerou esse formato de embeddings. É um artigo bastante importante para o mundo de processamento de linguagem natural. Então, aqui tem um link para acessar o paper na íntegra, quem quiser ler. Legal. Interessante essa abordagem, trouxe uma evolução muito grande para o campo de processamento de linguagem natural, mas e se eu pudesse criar uma rede um pouco mais complexa do que essa, né, de ser uma rede que é uma rede, o Word2Vec já é considerado uma rede deep learning, ela tem várias camadas, mas as camadas não são tão complexas. Se eu conseguisse ter no meio dessa minha rede camadas que me trazem atenção a alguns pontos específicos. Porque frases, principalmente conteúdos mais completos ou mais complexos, nem sempre a palavra mais próxima da minha frase é a que está ligada àquele conteúdo. Então, por exemplo, essa frase, né? O animal não cruzou a rua porque ele estava muito cansado. Ele, aqui, a palavra it, está ligado a qual palavra dessa frase? O que é o it? Está ligado ao animal, certo? Mas animal apareceu bem no comecinho da minha frase, né? O animal, ele não cruzou a rua porque ele estava cansado. Então, ele está ligado a animal. Mas, no português, se eu pegar ele, pode ser o ele ou ela, né? O it aqui ambos os gêneros. Poderia, por ser um pronome, algo poderia estar ligado a qualquer outro substantivo aqui da minha frase, certo? Poderia estar ligado ao animal, poderia ser ela, a rua, poderia ser alguma outra coisa dessa minha frase que fica difícil eu entender, né? Um caso clássico, uma frase clássica em português, quando a gente tenta explicar um pouquinho a dificuldade de compreender a linguagem natural eu vi um homem na montanha com um telescópio. Essa frase, quem que tá na montanha? Eu vi o homem na montanha, eu estava na montanha, o homem estava na montanha, eu vi o homem com o telescópio, ele estava segurando o telescópio, ou eu vi ele com o telescópio, eu estava olhando pelo telescópio, sabe? Então, a linguagem, ela é complexa. Como que eu faço essa ligação? Como que eu dou atenção a um ponto específico de uma parte da minha frase, que é mais importante, e como que eu crio uma rede mais complexa, tá? Foi partindo dessa ideia que veio esse paper aqui já em 2017, então o Word2Vec, ele vem em 2013, em 2017 surgiu uma nova pesquisa, que foi esse paper que chama Attention is all you need, então tudo que você precisa é atenção.
onde também aqui o pessoal do Google Brain trouxe uma nova rede neural, uma nova arquitetura que traz essas camadas de attention, de atenção, tá? Então ele também veio uma ideia nova de como que eu construo uma rede neural mais complexa. Não vou entrar em detalhes de como que essa rede funciona, mas ela tem várias camadas aqui, que é essas camadas aqui de atenção. Então, uma camada dela, ela tem vários estágios, né? Ele tem uma parte de entrada, ela passa por uma camada de atenção, uma de normalização, uma de feed forward, que é uma camada densa que a gente conhece, depois outra de normalização e assim por diante. Então, tem várias camadas dentro dessa rede, então é uma rede bastante deep, né, um deep learning mesmo, e que, com base nessa rede, imagine então agora que eu tenho essa rede mais complexa. Então agora eu pego todas essas camadas complexas que essa rede, esse tipo de arquitetura de rede me trouxe, e agora eu coloco várias dessas camadas, então cada caixinha marrom dessa, cada caixinha roxa dessa corresponde a esse desenho que está aqui do lado, que são várias camadas de rede neural, incluindo camada de atenção, mas também redes densas e layers de normalização. Então, cada caixinha dessa é uma rede com várias camadas, tá? Mas eu pego essa caixinha, que é uma rede com várias camadas, e faço a mesma ideia do Word2Vec, mais ou menos a mesma ideia, onde eu passo uma frase, uma sentença. Então, o rato deveria ter Então, a frase original é: o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Essa é a frase original. Eu passo ela na minha rede, mas eu escondo alguma dessas palavras, dessa minha frase, e deixo a rede tentar descobrir qual que deveria ser essa palavra. Então, mais uma vez, eu não tenho um dado rotulado, eu não sei eu não quero classificar qual é a intenção dessa frase, qual é a entidade, mas eu quero que a rede comece a aprender a descobrir qual que é a palavra que está faltando. Lembra que aqui no começo, quando eu falei do Word2Vec, a palavra eu entro com uma frase e a saída tem que ser, eu entro com uma palavra e a saída é as palavras anteriores e sucessores dela, né? E aí eu tento gerar essa representação. Quando eu venho para o BERT, para essa ideia aqui, eu tenho uma rede muito mais complexa com esses layers, né? Com essa ideia aqui do transform, dessa arquitetura, e aí eu vou passar uma frase onde eu vou esconder algumas palavras dessa frase e a rede tem que começar a tentar prever qual que deveria ser a palavra que faltou aqui. Então, o rato X, a roupa X. Que palavra que deveria ser aqui? Porque eu vou passando várias e várias frases, então eu preciso de muitos dados, ainda não rotulados, não quero descobrir se a intenção, qual que é a intenção aqui, mas eu quero tentar descobrir qual é a palavra faltante, para eu completar essa frase. E aí, dessa ideia que surgiu o BERT, que é também uma rede bastante discutida aqui no mundo de processamento de linguagem natural, que ela é treinada dessa maneira. E uma vez que ela é treinada dessa maneira, vamos dizer assim, de maneira geral, para tentar descobrir qual que é a palavra faltante aqui dessa frase, depois desse treinamento mais genérico, a gente pode retreinar para tarefas específicas, como, por exemplo, para reconhecer entidades, que é o caso que a gente treina em chatbot, certo? Então, o que é o rato? O rato é um animal. Então, agora, entrou uma frase, eu não quero prever qual é a palavra que está faltando, porque isso eu já fiz na primeira parte do treinamento. Agora eu quero saber que entrou um rato, rato é um animal, roupa é um objeto. Então, eu estou pegando esse modelo que já foi treinado para entender, dado uma frase, tentar descobrir qual é as palavras faltantes nessa frase. Uma vez que ele já fez esse entendimento aqui, entre aspas, da língua portuguesa, eu começo a treinar para tarefas específicas, como, por exemplo, reconhecer entidade, ou, por exemplo, responder perguntas. Então, quem roeu a roupa do rei? A saída deveria ser o rato, certo? Então, eu já aprendi essa primeira parte, né? E depois eu posso treinar para as tarefas específicas na mesma ideia, mas usando esse pré-treinamento como base para fazer isso, tá bom? E aí entra essa ideia. Então, essa ideia, tudo isso que eu expliquei para você está no paper aqui, entra em todos os detalhes técnicos, mas entra no paper do BERT, que foi aqui no fim de 2018, começo de 2019. Aqui também está o link desse paper original. Legal. E se
dado que a gente fala muito de Deep Learning, etc., de vez de cada caixinha dessa aqui, cada caixinha roxa dessa, que já é uma rede complexa, né, que é uma rede do tipo Transformer, já me deu um resultado super positivo, que é o BERT, e se eu colocar várias dessas? Deixar essa rede ainda mais complexa, com um monte de camadas, de atenções e etc. O que aconteceria se eu fizesse isso? Foi o que o time do OpenAI fez. Existe uma rede, e se eu colocar mais complexidade, mais camadas, e aí sim mais dados, etc. E aí foi dessa ideia que em fevereiro de 2019 surgiu o GPT-2, que é um algoritmo aqui do OpenAI que usa a ideia do Transformer, então a arquitetura de rede neural por trás do GPT-2 ela é do Transformer, usa também um pouco da ideia do BERT, mas coloca muito mais camadas aqui na minha rede. E o BERT, originalmente, ele está muito ligado, o BERT clássico, ele está muito ligado à parte de encoder, onde eu pego um dado e gero uma representação desse dado, uma representação vetorial desse dado, que gera um embedding desse dado, certo? Lembra do primeiro desenho do slide aqui? Eu tenho um encoder e depois tem o decoder. Já o GPT-2, ele já fez o decoder. Eu vou voltar aqui bem rapidamente, vocês lembram o que faz o decoder? O encoder, ele pega algo e converte em um espaço diferente, numa representação diferente. O decoder pega uma representação e gera alguma coisa. Então, ele é algo mais ligado ao modelo generativo, que para quem ouviu falar do GPT-2, o que o GPT-2 faz? Inclusive tem um site que se vocês procurarem no Google, ele recentemente surgiu uma versão paga. Como o GPT-3 ele ficou muito famoso, tinha uma página que chamava Talk to Transform. Se você procurar, já ia. Você colocava um texto e ele gerava textos para você. Então, ele não classificava qual a intenção do seu texto, mas ele gerava textos que davam continuidade naquele texto seu original. Como teve muito acesso, e cada acesso você paga, né? Tem que ter uma infraestrutura para suportar, principalmente depois do GPT-3, esse site você tem que fazer agora um cadastro para testar, mas vale a pena, tá? Uma outra coisa, só por curiosidade antes de eu avançar, que eu recomendo, sempre que eu falo da complexidade da língua, né, vocês viram aqui que os principais papers aqui de processamento de linguagem natural, eles vêm do time de pesquisa do Google. Mas eles conhecem muito bem, né, tem papers estado da arte aqui, mas um teste que eu sempre gosto de fazer, inclusive foi uma pessoa do meu time, o Alex, que fez e me passou esse teste. Vão agora no Google, abra uma nova aba aí rapidinho, né? Deixa essa aba aqui falando e procurem aí. Me mostre fotos de cachorros Beagle. Pode ser mais ou menos essa linha. Me mostre fotos de cachorro, exceto Beagles. Faça essa pergunta no Google. O que vai acontecer? Você vai em imagens. O que vai acontecer? Você está pedindo fotos de cachorro, raças de cachorro, exceto Beagles. Ele vai te mostrar só Beagles. Exatamente aquilo que você não queria. Por quê? Porque existe essa complexidade quando eu vou começar a entrar em domínios muito específicos e começo a fazer perguntas muito específicas. Cara, eu quero raça de cachorro, qualquer uma menos Beagle. Ele só te mostra Beagle porque o exceto e essa interpretação ela é bem complicada, tá bom? Tudo bem até aqui? Temos perguntas? Quer responder alguma coisa? Nath vai me interrompendo aí. Tá, eu acabei de fazer o teste realmente, só Beagles, porém amei o teste, tá? Amei porque tem uma foto mais linda que a outra. Legal, não, realmente os cachorrinhos são muito bonitinhos, mas é interessante para a gente ver que é a complexidade, né? Não é tão simples o entendimento, principalmente quando eu tenho um domínio, eu quero responder algumas coisas muito específicas, tá bom? Legal. Então vamos lá. Se tiver perguntas, você vai me interrompendo, tá, Nath? Vai me trazendo aqui. Legal. Então, quando você entra Por que eu estou passando isso? Porque tudo isso depois vai ser... tudo isso está ligado à questão do bot ser orientado a tarefas ou ser um bot de domínio aberto. Quando vocês vão lá nessas ferramentas, o Watson Conversation da IBM, o Google, o Dialogflow do Google, o Luis da Microsoft, quando você cria uma intenção, você vai lá e coloca exemplos para classificar. A intenção é como uma classe da rede neural. Você vai criar uma classe e vai colocar exemplos para que esse modelo consiga classificar. E aí, se você pegar esse teste que eu fiz no Dialogflow, se você lá criar uma intenção, língua que eu falo, língua que eu sei falar,
e colocar só 3 exemplos, eu sei falar inglês, eu falo francês e eu sei escrever alemão. Você coloca só 3 exemplos e depois vai lá no teste e e escreve essa frase aqui. Eu falei russo ontem. Então, eu falei, o verbo falei, tá bem diferente dos exemplos que eu coloquei, porque aqui um só dos exemplos tem o verbo falar, mas está numa outro tipo de conjugação, tá no presente, eu falo francês, aqui está no passado. Russo não aparece em nenhuma das frases, e ontem também não, tá? Então, é algo bem diferente dos exemplos que eu tenho, tá? E eu só tenho 3 exemplos, eu tenho pouquíssimos exemplos. Vocês devem ter ouvido falar muito assim, pô, redes neurais precisam de milhares, de centenas de exemplos. Como que só com 3 exemplos o meu bot já consegue classificar essa intenção, e sendo que a pergunta é um pouco diferente das outras? Primeiro, obviamente, eu criei poucas classes, né? Eu criei 2 ou 3 intenções nesse teste. Então, quanto mais classes eu tenho, mais vai ficando difícil essa classificação, principalmente se as classes forem muito parecidas, né? O modelo ele vai ficando mais confuso. Menos classes, mais fácil de eu identificar. O segundo é que o Google, da Logflow, e a mesma coisa para o Watson Conversation, a mesma coisa para o Luiz, quando você está criando as intenções, ele está treinando um modelo de classificação de intenções. Mas para apoiar esse modelo de classificação de intenção, ele tem um embedding por trás, que você é transparente para o usuário que está olhando ali, aquilo para ele é transparente, não sabe que tem isso. Mas para ele poder saber que falo e falei são coisas parecidas, mesmo que são grafias diferentes, quem vai dar isso vai ser o embedding. Lembra que eu mostrei aqui um desenho? Ó? Alegria e felicidade são palavras, amor e paixão, estão muito próximas na representação vetorial. Por quê? Porque o modelo, quando ele pré-treinou, fez esse modelo pré-treinado com várias frases, ele viu que a representação vetorial dele é muito parecida. E aí o modelo, por mais que essas palavras são parecidas, são diferentes, né? Falei e falo, o meu embedding, quando eu treinei e criei essa representação vetorial, vai falar, não, falo e falei são palavras parecidas aqui para mim. Então, tem uma ligação aqui. Russo e francês, apesar de ser totalmente diferentes, são línguas faladas. A mesma coisa aqui, né? Vou voltar aqui rapidinho. Hipopótamo e peixe. 2 são tipos de animais. Então, quando eu for criando esse embedding pré-treinado, ele vai me dando essa representação que vai apoiar o meu modelo de classificação. Opa, passei muito aqui. Tudo bem? Perfeito. Então, por isso que os modelos as ferramentas de criação de chatbot, ela criado as minhas intenções, que são as classes, e essas intenções treinam um modelo de classificação, mas eu sempre tenho por trás um modelo pré-treinado, que é essa representação vetorial aqui dos meus dados, tá? E que é mais ou menos criado da forma que eu vim abordando até aqui. Legal. Mas começou a surgir, ou tem alguns papers interessantes que vocês provavelmente já leram. E provavelmente quem trabalha com chatbot, onde o chatbot precisa dessa curadoria humana, que a gente discutiu um pouco aqui no começo com a Nath, já deve ter algum leigo no assunto, deve ter falado assim, pô, mas esse chatbot você está construindo, você tem que ficar tendo curadoria, marcando dado, e mesmo assim ele responde bem, mas não tanto. Aí vem aqui, ó, eu acabei de ver um artigo aqui, ó, porque tem um artigo científico, mas tem depois todas as notícias que saem em cima desse artigo, né? Que tem um modelo aqui pré-treinar, um modelo treinado do Google, que chama MENA, que ele é quase, responde, fala igual um humano aqui, ó. Na comparação com o humano, ele tá ali pau a pau com o humano, e esse modelo tá até disponível no GitHub aqui, ó, pré-treinado. Por que você não pega ele e usa? Ele responde aqui igual humano. Então, é esse tipo de provocação que eu quis trazer um pouco aqui pro nosso bate-papo hoje, tá? Tanto trazer um pouco dessa evolução do que tem por trás, para deixar isso um pouco mais claro, e um pouco dessas diferenças, né? Então, esse paper do Google, né, publicado aqui em janeiro de 2020, o paper está aberto, e ele chama aqui, né, um chatbot de domínio aberto, tá? E aqui ele já cita, né, esse MENA, esse modelo do MENA, ele tem mais 2,6 bilhões de parâmetros, que é aquela rede neural que eu mostrei, e foi treinado com mais de 300 gigas de textos.
filtrados de domínio público de rede de conversações de mídias sociais. Então, por exemplo, um blog, caramba, como é que chama aquele? Stack Overflow, e vários sites desse sentido, né, que você tem perguntas e respostas no site, né, eles pegam esses textos, porque muito deles tem esse texto em aberto, né, o próprio Reddit, etc., tem esses textos aqui para fins acadêmicos, então eles pegam todos esses textos, filtram e treinam. Inclusive, nesse próprio paper, eles comparam com o modelo generativo que já existe, que era estado da arte até então, que era o GPT-2 do OpenAI. E fala que o MENA aqui ele é 1,7 vezes maior, né? Tem maior capacidade e é treinado com 5 vezes mais dados do que o OpenAI. Cara, eu tenho esses dados, 341 GB de dado rotulado. Vocês que trabalham com chatbot, quando você exporta as frases de exemplos que você tem do seu chatbot, isso dá quanto de texto? Sei lá, dá alguns megas, com certeza, certo? Porque você tem lá algumas intenções, e para cada intenção, sei lá, 20, 30, 40 frases de exemplos, e isso dá nem pequenos megas de texto. Então, aqui foi treinado com giga, só que esse giga não é um texto rotulado, ele é um texto filtrado aqui de domínio público, mas que eu já tenho ali ideias de qual foi a pergunta e qual foi a resposta. Então, eu não quero classificar a intenção, mas eu quero tanto entender ou gerar uma representação desse texto, e também, uma vez que entrar perguntas, eu tentar gerar a resposta. Que aí entra mais um ponto importante, uma outra diferença que quem trabalha com chatbot sabe. Hoje, pelo menos eu não conheço nenhum chatbot ou assistente virtual, né, que é de tarefa, orientado à tarefa, ou seja, é um chatbot da empresa de telefonia que tenta ajudar você a entender quantos créditos você tem, a contratar um produto, seja de um banco, enfim, seja de uma empresa que usa um chatbot para atender cliente, que gere respostas. Eu não conheço no mundo hoje isso, tá? Hoje os chatbots, eles classificam a intenção, classificam a entidade, em cima disso, isso é um chatbot um pouco mais evoluído, em cima disso, do contexto do cliente, triga ali, dispara qual que seria a melhor ação a ser tomada, mas essa melhor ação a ser tomada já tem uma resposta pré-pronta para ser apresentada para o cliente, vai ser preenchida com dados de integração, de APIs e etc. Mas a resposta, ela já é pré-criada. Normalmente com a linguagem que a empresa já usa, né? Com características aqui sempre alinhados com a parte jurídica, alinhados com a parte de marketing também da empresa, e, obviamente, para não gerar nenhum tipo de resposta que seja preconceituosa ou coisas assim, tá? Então, quando o chatbots hoje de atendimento, até pela criticidade, eu não conheço ainda um chatbot que use algo que gere respostas, tá? O que é diferente, por exemplo, desse chatbot do Mena. Dado uma frase de entrada, ele tem a representação, mas ele também a saída dele é uma resposta para aquela frase. Por exemplo, num problema de perguntas e respostas, tá? E aí, nessa forma, ele chegou aqui em 79% de sensibilidade aqui na conversa, enquanto um humano tem 86%. Aí tem a Mitsuko, que é um chatbot bastante conhecido, que tem 56%, por exemplo. Tá? Legal. Mas aí, alguns meses depois, veio o Facebook e postou e publicou esse outro artigo, que eles chamaram o chatbot aqui de Blender, né? Que também é um chatbot de domínio aberto, saiu aqui na MIT e tal. O Facebook aqui estava requisitando que o novo chatbot deles batia no do Google e era o melhor no mundo, tá? Aqui também tem a pesquisa, tal, todo o artigo científico que mostra um pouco, que entra na parte técnica de como que isso foi construído, e aqui ele cita, né, que o Google, né, quando publicou o Mena, declarou que era o melhor chatbot no mundo, e o Facebook, nos seus testes, diz que 75% da avaliação humana em relação ao chatbot deles aqui, o Blender, declarou maior engajamento do que o Mena, tá? Então, ele trouxe
essa outra aplicação. Ambos os casos usam uma rede neural com arquitetura Transformer e que treina com essa quantidade absurda aqui de dados. E aí, a gente chega agora em meados de maio desse ano, onde surgiu o GPT-3 da OpenAI, que teoricamente desbancou todos esses outros modelos, onde eu tenho algo assim astronômico, né? São 175 bilhões de parâmetros. Olha que o MENA, ele bateu o GPT-2 com 2,6 bilhões. 2 bilhões, vai arredondando para cima, 3. O GPT-3 tem 175 bilhões de parâmetros. Então, é uma rede neural. Continua ainda com o Transformer, né, com a arquitetura de Transformer, mas ela é infinitamente maior e com infinitamente mais dados, né? Alguns gigas de dados, mas esse dado, inclusive, algumas literaturas colocam esse modelo como semi-supervisionado ou auto-supervisionado, porque eu não tenho dado rotulado, eu não preciso marcar o dado, qual que é a intenção, não tem esse dado rotulado. Mas, como ele pega uma frase, e dessa frase ele sabe qual é a palavra que ele está escondendo para treinar o modelo, então ele não é uma classe, mas ele tem uma certa um certo marcação do dado, porque ele sabe qual foi o dado que ele apagou para treinar a rede. Então não é um dado rotulado, mas ele consegue saber a priori, né, qual que é o dado para depois de treinado ele conseguir ir trabalhando essa rede. Então, e aí o chatbot hoje, para quem viu, várias aplicações, saiu em todas as mídias, etc. O GPT-3, ele é aplicado para várias tarefas, não só chatbot. Mas ele gera textos no final. Então ele não só decoda, ele não só encoda, mas ele decoda, ele gera textos. Né? Então esses chatbots, né, que o Mena eles geram textos mais ou menos dessa forma. Então o usuário pergunta, como estão as coisas? As coisas estão bem. E você? E você, como que tá? Eu estou tentando decidir o que eu vou assistir. Aí o bot fala, qual que é a sua série, o seu show favorito? Eu gosto de Good Place. Eu nunca assisti isso, mas o meu show favorito é Supernatural e Star Trek, TNG. Aí o usuário pergunta, o que é TNG? E aí ele vai gerando essa conversa, ele vai engajando aqui na conversa. Mesma coisa aqui, um outro exemplo, né? Então o usuário fala, os cavalos vão para a yard aqui. Aí o modelo fala, eu não entendi. Você pode explicar melhor para mim? Bom, Harvard é uma escola para humanos, então cavalos vão para a yards e assim por diante. Então ele faz um chatbot, né? E a Mitsuko é um conhecido onde o meu modelo, além de ter a representação vetorial, eu tenho também a geração de texto. Então, entra uma pergunta, ele bate na representação vetorial e ele tenta gerar uma resposta com base naquela pergunta, tá? Já diferente dos modelos de assistente virtual e chatbot orientado à tarefa. Não entra uma pergunta e com base nessa pergunta eu tento gerar a resposta. Entra uma pergunta, esse texto passa por uma arquitetura de representação, que também passa no de propósito geral, mas essa representação depois vai gerar inputs ou vai gerar dados para eu passar para outros modelos, por exemplo, de classificação de intenção e extração de entidade. Depois disso, depois de classificado a intenção e extraído as entidades, aí sim eu vou passar por uma rede, por uma outra rede ou por uma regra de negócio, etc., para definir com base no que eu extraí desse texto, que foi apoiado pelo modelo de representação vetorial, né? Olha, um embed, para decidir qual é a melhor ação que eu vou fazer, inclusive consultando os sistemas da empresa, etc., e até chegar na resposta, certo? Então, esse é um panorama geral, tá? Além dos papers que eu passei, eu recomendo também essas duas leituras, são artigos que estão abertos também, todos os artigos estão abertos na internet. Um é esse capítulo 24 aqui da Log Systems Chatbots, desse livro, Speech and Language Processing,
foi publicado em 2018, ele aborda muito essa questão de como que funciona um sistema de diálogo, o que é um chatbot, com algumas visões, e esse outro survey aqui, de 2020, que também faz uma avaliação e explica um pouco dos métodos existentes de sistemas de diálogo, tá? Então, ambos são referências muito importantes, que dá um panorama geral do que é o mundo de sistemas de diálogo, chatbots e tudo que tem por trás, tá bom? Mas, de maneira geral, para finalizar aqui, qual que é a ideia? Então, um sistema orientado à tarefa, e ele é desenvolvido para ajudar o usuário a resolver uma tarefa específica, de forma mais eficiente possível, tá? Então, os diálogos se caracterizam seguindo uma estrutura bem clara e definida uma estrutura bem clara e definida e sempre dentro de um domínio, tá? Então, o diálogo ele tem esse mix entre iniciativa do usuário e do sistema, tá? E normalmente o sistema tenta, ele encontrado na literatura, ele é construído com base na entrada e saída aqui da conversa, tá? E sempre normalmente o sistema orientado à tarefa, ele tem um domínio bem específico, assistido e ele para tentar ajudar, né, aqui o usuário nessa tarefa. Então, por exemplo, como comentei, um chatbot para abrir uma conta, um chatbot para abrir uma reclamação, para eu trocar o plano da minha operadora, para eu abrir um sinistro na minha seguradora. Então, esse tipo de chatbot, ele é um chatbot orientado à tarefa. E aí, o domínio ele é mais restrito, ele não é para ficar batendo papo, mas mesmo ele sendo mais restrito, dentro desse domínio da empresa, tem várias ramificações. E como você tem que ser assertivo, não é igual, por exemplo, queria, não sei que tipo de filme que eu assisto hoje. Ah, mas que tipo de filme que você gosta? Ah, mas e não sei o que, não. Ah, ninguém aqui, eu acho que como consumidor, como usuário, quer entrar num chatbot, está com um problema, ou quer fazer uma alteração, enfim, quer uma ajuda, quer tirar uma dúvida, e quer entrar lá e ficar batendo papo com o chatbot. Você quer chegar, fazer sua pergunta e receber a resposta mais direta possível. No máximo, então, um chatbot normalmente orientado à tarefa, e aí depois a Nath que trabalha com isso aqui pode me corrigir, mas na experiência que eu tenho, na média, são 3 ou 4 interações. O cliente pergunta, o chatbot responde, o cliente pergunta, o chatbot cair, morreu. Tem que ser rápido. O cliente ele não quer ficar batendo papo. Ele não tá, tô com tempo aqui, vou entrar no chatbot da empresa X e vou ficar batendo um papo com ele. Não, eu vou entrar para resolver um problema. Então, esse é o chatbot orientado à tarefa. E ele, por ser orientado à tarefa e ter respostas assertivas, específicas, ele é um pouco mais complicado. E é por isso que hoje a gente não tem chatbots no mercado que geram textos, normalmente os textos são pré-criados, e a gente trabalha muito com essa questão de classificação de intenção e de entidades apoiado por um modelo pré-treinado. Enquanto os chatbots aqui, os modelos de domínio aberto, eles normalmente não são desenvolvidos por um específico, por um domínio específico, um objetivo específico, né? E ele tem a missão de engajar a conversação com o usuário. Ele tenta engajar. Então ele tenta ali ficar engajado. Pô, mas você já pensou nisso? Como é que é isso? Ele tenta engajar o usuário ali na conversa e trazendo elementos e conseguir fazer com que o usuário fique ali conversando com ele, tá? E aí, esse tipo de bot, no começo, ele era muito baseado em regras, sistemas baseados em regras. Então, o primeiro chatbot bastante conhecido foi a Elisa, que foi lançado em 1966, né? Depois teve em 1981 aqui a Parry. Tem alguns chatbots bastante antigos, esses eram 100% baseados em regras. E os chatbots, assim, ou as aplicações mais modernas, baseados aqui no GPT-3, GPT-2, no Mena ou no Blender, são baseados já em corpus, né? Que são esses textos que eu comentei com vocês, que é o corpus que faz com que eu treine esse dado. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar uma reflexão aqui, uma pergunta
um debate, né? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, inclusive em até fóruns interessantes, assim, em congressos, que o pessoal não soube muito bem me responder. Que é uma pergunta genuína mesmo, tá? Para quem está no mundo de bots, sabe que essas empresas aqui, IBM, Google, Microsoft e a Apple, além de algumas outras, são referências, tá? Primeiro porque todas elas têm áreas de pesquisa que pesquisam sobre o processamento de linguagem natural. Então, se você pesquisar, você vai ver artigos científicos de todas essas empresas, tá? E aqui eu citei alguns do Google, porque principalmente nessas arquiteturas do Google é referência, na arquitetura de Transform foi eles que desenvolveram, mas a OpenAI também, etc. Então, essas empresas têm projetos de pesquisas muito fortes em processamento de linguagem natural, certo? Essas empresas, algumas delas, vendem ferramentas para que outras empresas construam seu chatbot. Então, a IBM tem o Watson Conversation, a Google tem o Dialogflow, a Microsoft tem o Luis. Então, elas constroem ferramentas, vendem essas ferramentas para outras empresas construírem seus chatbots orientado a tarefas, tá? Então, essas ferramentas são para criar chatbots orientado a tarefas. E essas empresas ainda têm aplicações de chatbots ou de assistentes, né? Então, o Google tem o Google Assistant, a Microsoft tem a Cortana e a Apple tem a Siri, que são chatbots aqui que, a princípio, são orientados a tarefas, eles fazem algumas, então, tocam uma música e tal, eles são orientados a tarefas também, mas eles são os bots que não são de atendimento, eles são bots que eu, na minha percepção, classifico mais como entretenimento, né? Toca uma música, conta uma piada, são mais bots de entretenimento. E aí a minha pergunta que eu gostaria de deixar no ar e vocês compartilharem é que, cara, essas empresas, elas são empresas que têm pesquisa de ponta na área, são empresas que tem ferramentas e vende essas ferramentas para outras empresas que eram chatbots de atendimento, principalmente. Tem aplicações de assistentes, mas mais de entretenimento. E se você é cliente de alguma dessas empresas, eu tenho produtos aqui, por exemplo, eu uso o Google Cloud, eu uso algumas ferramentas do Google, uso a Azure, eu uso ferramentas da Microsoft, tenho produtos da Apple, da IBM também, testo várias como cliente. E essas empresas, até onde eu conheço, não tem nenhum chatbot de atendimento aos consumidores. Por que elas têm tudo isso, até vendem ferramentas, fornecem até de maneira gratuita e vendem ferramentas para as outras empresas criarem, e não tem uma ferramenta deles de atendimento? É uma pergunta. Eu acredito que é porque atendimento, né, é algo muito crítico e bastante difícil, porque você está lidando com usuários que precisam de uma ajuda e querem que isso seja o mais assertivo possível, tá? Então, esse é um pouquinho do que eu acredito. Eu espero ter aqui contribuído um pouco, trago para vocês um pouco dessa evolução, o que são os modelos, e da importância também de que, mesmo para um chatbot de domínio de tarefa, não de domínio aberto, mas de orientado à tarefa, essa questão do modelo, dessa representação, desse modelo pré-treinado, ela é presente, mas ela é transparente para quem está criando, né, o bot. Só é isso, tá aqui meus e-mails, meu e-mail, meus contatos, fiquem à vontade para adicionar, mandar mensagem, trocar ideia. Tem algumas implementações no GitHub que dá para testar, e é isso. Acho que com isso eu finalizo. Agradeço mais uma vez vocês ficarem aqui quase uma hora me escutando, sem parar de falar. E vamos lá, vamos bater um papo, vamos tirar as dúvidas, vamos ver se fez sentido o que eu falei, se não fez. Bora lá. Opa, eu acho que a internet cortou aqui. Bom. Vini, que aula! Uau, que aula! Já recebi alguns feedbacks aqui, aliás, muito didático. Eu não sou assim, não
processamento de linguagem natural, não faço parte aí desse processamento dentro do meu time, mas ficou muito claro. Então, aí meus parabéns, muito didático mesmo a sua explicação. E aí eu fico me perguntando, assim, o próximo, né, que é o GPT-4, vai vir quantos parâmetros? 40 trilhões de parâmetros. Provavelmente. Isso é algo que alguns pesquisadores, principalmente os pesquisadores mais antigos aqui, que têm centros de pesquisa, eles vêm trazendo muito forte essa questão de criar modelos, porque pensa, esse GPT-3, eu li num artigo lá da OpenAI, que a estimativa de consumo de cloud, né, de processamento em cloud, para treinar esse modelo, porque ele é muito grande, 175 bilhões de parâmetros com milhões de dados, o custo para treinar, só para treinar em infraestrutura falando, foi de mais ou menos 5 milhões de dólares. Tá? E imagina quanto de energia e tudo. Imagina se cada empresa que tiver que treinar o seu, enfim, isso não é sustentável, principalmente a quantidade de dados e tal, então isso não é sustentável. Então, a pesquisa, um ramo da pesquisa de inteligência artificial está indo para esse lado de um pouco já trazendo essa parte de não ter o dado rotulado, que é um pouco que o GPT-3 já traz, mas de eu conseguir usar o que eu já treinei para treinar outros modelos, que é uma área que a gente chama de transfer learning, né? Transferir o aprendizado de um para o outro, eu não sempre tento que retreinar tudo, que o GPT-3 também traz um pouco disso no artigo deles, e começar a enxugar, né? Começar a ter o mesmo resultado que a gente chegou no GPT-3 com menos parâmetros, sabe? E é um pouco da evolução. Quando o BERT saiu, o BERT também era fantástico, quebrou alguns paradigmas, mas ele era muito grande para a época. Agora, comparado com o GPT-3, ele é pequenininho. Mas aí começou a surgir, a pesquisa é isso, alguém faz alguma coisa e outros vão tentando melhorar. Aí saiu hoje um bastante conhecido que chama Roberta, que tem um BERT no meio, né, mas alguns pesquisadores acharam uma forma de chegar nos mesmos ou resultados muito próximos, mas com parâmetros e dados muito menores. Então, vai ser nessa evolução natural. Show. Até o GPT-3, ele deu um bafafá, uma discussão muito grande aqui dentro de casa por conta né, de eu ter um desenvolvedor aqui. E aí, quando saiu, era aquele, nossa, agora a própria inteligência pode programar. E a gente, oi? Como assim? E aí depois a gente foi entender e tudo mais, porque também rola a questão de, vamos perder empregos, né? Eu acho que qualquer lançamento, qualquer coisa nova dentro dessa área, ainda mais uma inteligência assim tão robusta, provoca esse tipo de discussão, né? Meu Deus do céu, o que vai ser agora do mercado? Quem trabalha ativamente com chatbots também ficou um pouco preocupado, mas foi bom você, assim, explicar como que, assim, a estrutura de tudo isso e também os gastos de tudo isso, né? Não é uma coisa relativamente barata. E até falando sobre isso, sobre a aplicação, a gente tem uma pergunta aqui do Adolfo, que é: qual o seu palpite sobre as aplicações do GPT-3 no mercado brasileiro? Não sei se você já viu a reação do mercado, se já viu algumas aplicações dessa nova inteligência. Perfeito. Então, o GPT-3, ele, diferente dos outros algoritmos treinados pela OpenAI, né? Porque a OpenAI é uma empresa de pesquisa, né, sem fins lucrativos. O GPT-1, que quando eles liberaram o código na internet, tudo aberto. No GPT-2, que já começou a gerar uns textos muito bons, assim, até um clássico que tem no paper deles é um texto falando que unicórnios existem. Então eles usaram, obviamente, uma coisa que é mentira, pelo menos eu acredito que seja, talvez não, mas eu nunca saberemos. E ele gerou um texto convincente, tentando convencer as pessoas que unicórnio existia. Então, o próprio GPT-2 falando que um pesquisador viajou nos Andes e que... Então, é um texto coerente, sabe? Não é um texto que começou a recortar coisas da internet e montou, não, é um texto coerente. Então, quando eles lançaram o GPT-2 e lançaram essa aplicação, eles falaram, nós não vamos lançar o código, porque a chance disso aqui ser usado para fake news e etc. é muito grande, então a gente não vai lançar. Beleza, aí ficou um tempo assim, mas depois veio deepfake, veio outras coisas que eu acho que até pior que isso, né? Que você pega o vídeo da pessoa e muda o que ela falou, né? E aí eles acabaram liberando.
algumas coisas do GPT-2, mas o GPT-3, eles já deixaram claro que eles não vão liberar. Eles liberaram o paper, mas não vão liberar o código e nenhum modelo pré-treinado, que foi o que aconteceu no passado. O que eles liberaram foi acessar via uma API. Você se inscreve para ser um beta tester, e aí você chama a API e ele te retorna, tá? Você não tem acesso a nada. E já saiu, eles podem mudar de ideia, que esse acesso ele vai ser, por enquanto, beta tester, mas que vai ser um serviço cobrado, vai ser tudo regulamentado, etc. Não vai ser livre, né? Até porque tem todo custo e etc. Enfim, dado esse contexto, eu não conheço ninguém no Brasil, não tenho contato próximo, ninguém no Brasil que... Eu me inscrevi para ser um beta tester, mas até agora não me liberaram acesso. Eu conheço algumas pessoas que se inscreveram que ainda não tiveram esse acesso. Mas eu conheço algumas pessoas de fora do Brasil que já conseguiram fazer algumas aplicações, principalmente para o inglês, né? E as aplicações, como eu tentei explicar, eu espero que, pelo menos de linhas gerais, tenha ficado um pouco claro, o que o GPT-3 faz? Entra alguma coisa, ele gera uma saída. Então, ele é um modelo generativo, tá? Então, essa saída pode ser uma resposta, ou que filme que você conhece tal coisa? Ah, não conheço, mas então ele pode gerar uma pergunta, ele pode gerar uma resposta, tentando engajar uma conversa, ele pode gerar uma resposta baseado para tentar responder, mas quem roeu a roupa do rei? Foi o rato. Então, ele pode ser aplicado para diversos tipos de problemas no mundo de processamento de linguagem natural. Então, entra alguma coisa, ele gera uma saída. E essa saída pode ser uma resposta, pode ser um texto, pode ser um código. Então, por isso que começou a surgir as aplicações. Então, eu entro lá, tela de celular com isso, isso e aquilo. Entra o pedido, sai um código. Então, entra alguma coisa, sai outra coisa. Então, essa saída pode ser um código, que foi um pouco disso que algumas aplicações começaram a surgir. Então, tem lá, o pessoal integrou o GPT-3 numa ferramenta de prototipar tela. Então, você entra com texto, e a saída é um código que gera um protótipo da tela com base naquele texto que você descreveu. Tem outras que você entra com o texto, eu gostaria de fazer um programa assim, 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 assado. Entra o texto, sai um código em uma linguagem específica que define aquela que seria a resposta para aquela entrada. Então, no final, o que ele faz é isso. Dado um input, ele gera um output, que não necessariamente é um texto de resposta. Pode ser um código de programação, pode ser uma tela, pode ser uma imagem, inclusive. Já tem um GPT-3 aplicado para imagens, pode gerar imagens e etc. Então, as aplicações foram muito nessa linha, por isso que deu esse rebuliço no mercado. Pô, então agora vai acabar o programação, qualquer um vai lá, pede, e ele gera o código. Não é bem assim, não é bem assim. Não acredito muito nisso, não acredito que o programador vai perder espaço. Mas eu acredito muito num paralelo que é assim, pensa num programador antes de existir Stack Overflow e antes de existir Google. Existia programador, mas talvez ele demorasse um pouco mais para fazer uma aplicação, reuso das aplicações não era tão fácil, e etc. O Stack Overflow acabou com os programadores? Não. Mas a gente compartilha mais, reusa mais coisas, etc. Para mim, o GPT-3, obviamente essas aplicações agora elas são muito incipientes, mas se elas se mostrarem válidas mesmo no dia a dia, ele vai ajudar muito no quesito prototipação, tá? Então a gente fala, principalmente agora com esse advento do ágil, né? Hoje a maioria das empresas já vê valor em usar o ágil, porque pequenas entregas, aí tem toda a parte de discover. Então eu fazer algo muito pequeno, muito simples, depois que aquilo provar valor, eu escalo. Então eu acho que essas aplicações sendo mais tangíveis aqui, ele vai ajudar muito nisso. Então, às vezes, eu não vou precisar de alguém parar o meu time de tecnologia para fazer uma prototipação simples. Então, eu queria ver como é que ficaria uma tela assim, assim, assim. Cara, você falar e ele prototipa. Não vai ficar perfeito, não é o que vai para a produção, não vai tirar o emprego, pelo menos na minha visão, não vai tirar o emprego dos programadores, nem dos designers nesse momento, eu não vejo isso, mas vai agilizar principalmente na prototipação, é um pouco do que eu acredito, tá? Show. É muito essa reverberação, tanto na questão ética, como você disse, já teve no GPT-2, a criação de fake news, Perfeito. Então a gente tem que olhar para o lado ético, quais são as consequências desse modelo, né, enquanto sociedade, enquanto relações pessoais,
mas também, profissionalmente, isso pode aumentar a produtividade, a gente já conseguir prototipar e, assim, testar rápido, é aquela questão, né? Testar rápido, saber o que está errado, mudar, isso pode agilizar vários projetos, mas não significa que vários desenvolvedores e vários designers vão ser demitidos. Acredito que isso vai fazer também como se fosse uma peneira também. Eu acho que até com outros adventos, seja em qualquer profissão, sempre acaba fazendo uma peneira. Ou você melhora, né? Ou você se adapta e melhora, ou você acaba ficando para trás também. Né? A tecnologia já mostrou isso para gente e a gente precisa realmente se adaptar. E até a pergunta do Adolfo, ele quis expandir, né, no dia a dia, como é que as aplicações de GPT-3 também iam impactar o dia a dia, mas você deixou claro, né, assim, ele já devolve tantas coisas, desde uma frase, um texto, uma imagem. Então, isso, em relação a assistentes virtuais, a gente pode aproveitar de diversas maneiras, né? Sim, acho que sim. E com certeza vai impactar. Tem toda essa parte ética que está sendo discutida. E para quem trabalha com chatbot, sabe, até eu tentei ressaltar bastante isso aqui na apresentação, que hoje os modelos que a gente tem produtivos não gera resposta, né? Acho que você no seu dia a dia também, os chatbots todos nessa linha, né? Você tem um time de linguista ali que vai criar. E eu acho que isso não vai mudar no médio prazo também. Mas, conforme os chatbots estão escalando, eu acho que o GPT-3 ele tem uma possibilidade de fazer o texto que vai, não em tempo real que vai para o cliente, mas de gerar alguns templates que pode ajudar o time de conteúdo a não ter que criar tudo do zero, sabe? Ajudar isso. E ajudar, às vezes, também times internos, né, coisas assim. Eu acho que onde não tem tanta criticidade, eu acho que ele pode também ajudar nesse tipo de questão. Show, inclusive das minhas perguntas, né? Se hoje a maior parte dos bots, aliás, todos que eu trabalho, todos que eu vejo no mercado, são orientados a tarefas. Então, eles têm ali, né, o fluxo, a gente estuda aquele fluxo, a gente muda o fluxo quando também a gente acaba analisando os dados e tudo mais. E a minha pergunta era: será que esse bot, ou pelo menos as empresas tendem a querer evoluir esses bots orientados a tarefas para um bot mais de propósito, né, geral, ali aberto, visando também até engajar melhor com o usuário, porque eu vejo muito isso. Quando eu estou engajando ali, quando eu estou falando com um chatbot, óbvio que eu trabalhando com esse produto já sei que tudo ali é um fluxo, né, um caminho feliz. Mas eu penso também que se eu for abrir realmente o propósito do meu chatbot e conseguir até engajar e ao mesmo tempo estar cumprindo uma tarefa, eu posso até fazer que o usuário acabe se tornando mais íntimo da marca. Perfeito. Então, você acha Não, que é uma concordo. evolução que pode acontecer? Eu acho que é uma evolução que pode acontecer. Hoje eu vejo esse tipo de aplicação com potencial mais maléfico do que benéfico hoje. Mas eu acho que tem chance de acontecer, principalmente para alguns produtos que nem você falou, para engajar mais na marca e etc. Hoje, assim, por que eu vejo um pouco mais do lado negativo? O primeiro é porque, na maioria dos casos, quando a gente fala de um chatbot, principalmente para assistente, se for para alguma, por exemplo, para alguma engajar em alguma campanha, sei lá, Coca-Cola vai lançar uma campanha, quer engajar, quer conversar, talvez faça todo sentido. Acho que vai depender muito da aplicação. Mas hoje, quando a gente fala de atendimento, que muitos bots hoje são para atendimento, o cliente, o usuário, normalmente ele não quer ficar batendo papo, né? Ele quer ali e quer resolver o problema logo dele. Obviamente, se você vai conversar de um produto um pouco mais complexo, sei lá, eu quero desbloquear meu cartão. Eu entro, peço, quero desbloquear meu cartão, tá desbloqueado, beleza, eu não vou ficar ali batendo papo. Vambora, eu quero usar. Agora não, quero falar de investimento. Um produto. Mas cara, entendi, mas para eu te ajudar melhor, deixa eu te entender um pouco melhor, me fala um pouco onde você mora, quais são seus hábitos e tal, porque isso pode trazer insumos que vão ajudar a definir melhor o perfil do usuário. Então, talvez a aplicação pode trazer. Um ponto hoje negativo que eu vejo quando a gente principalmente fala dessa parte mais aberta
É que quanto mais intenções e quanto mais coisas você põe no seu chatbot, que já é difícil, você sabe bem, né? Já é difícil da gente trabalhar, isso pode trazer mais complicação, né? Então imagina que você quer responder uma brincadeira, assim, eu tô tentando fugir um pouco do meu dia a dia, assim, mas não, eu quero responder coisas aleatórias, quero responder qualquer coisa pro meu bot, quero responder quem é o melhor time, por exemplo. Se o cliente perguntar quem é o melhor time, qual é o time de futebol, quer perguntar outras coisas e tal. Isso vai trazendo uma complexidade e vai trazendo uma possibilidade de falha muito grande, né? Então, e às vezes coisas simples, vocês devem ter visto um bot muito famoso, que ficou bastante famoso, é a Tai da Microsoft, que ela em 24 horas teve que sair do ar porque ela virou racista, nazista e etc. Mas recentemente teve um bot, eu acho que foi de alguma empresa de viagem, Sim, Maximilia, eu tiver. não lembro. Cara, agora eu fugi o nome. O nome, que no Twitter foi Foi. um Por quê? boom. Porque quando você começa a colocar Na essas coisas, Decolar. na Decolar, quando você começa a colocar muito essas coisas abertas, a chance dele errar e de você achar uma falha, ele é muito grande, né? É, sei lá, eu vou usar um exemplo, vou pegar um exemplo de telefonia, porque foge do mundo que eu trabalho de finanças, né? Só para não ficar muito enviesado aqui. Entra no Então, meu mundo. sei lá, a empresa, a Vivo, porque quer que o cliente, eu quero que ele entre aqui no meu bot, se ele perguntar qual que é a melhor internet do Brasil, não, qual que é a melhor telefone, sei lá, melhor celular do Brasil, eu quero que ele responda Vivo. Quero isso, legal. Então, pode trazer implicação, mas tá, não, vai lá e configura isso aqui. Se o cliente perguntar qual que é o melhor telefone celular do Brasil, responda, é claro que é Vivo. Não, claro que é Vivo, putz, é Vivo, com certeza é Vivo, beleza. Aí você vai lá e cadastra essa intenção, com mais ou menos com esse tipo de pergunta que o cliente pode fazer. Qual que é o melhor celular do Brasil? Qual o celular que pega melhor? Coisas assim, certo? Uhum. Aí um usuário vai lá e pergunta assim, ó, qual é o melhor celular para eu fazer fraude? Qual é o melhor celular para eu usar nas cadeias do Brasil? Ou coisas nesse sentido. O que você acha que, uma vez que você treinou seu chatbot para responder qual é o melhor celular do Brasil é Vivo, quando ele perguntar dessa maneira, o que ele vai responder? Com certeza ele vai responder, é Vivo. Ele vai responder, é Vivo. Entra E no aí você vai problemão. trazendo essas complexidades que talvez não faça sentido, porque teu negócio é falar, não, teu negócio é atender o cliente, sabe? Então tem que tomar muito cuidado quando você quer colocar essas coisas mais abertas no chatbot, que não vai trazer tanto ganho para o usuário, porque a sua necessidade é resolver o problema dele, então isso não é um problema dele, e pode trazer outras complicações, né? É sempre pensar no contexto e no propósito, né? Qual que é o meu propósito? É esse. É isso, né? A gente vai tratar assim, assado. Até por conta da complexidade analítica que também envolve você utilizar algo mais aberto, né? Depois de você analisar e ver o que está acontecendo de errado, acredito eu que a dificuldade analítica acaba aumentando porque você vai ter que analisar alguns contextos que fogem do padrão ali. Então, talvez até aumente, né, a complexidade ali de você saber se está dando certo ou não, enfim. Vini, olha, tivemos vários elogios da sua aula aqui, todo mundo falando que o conteúdo é muito bom e realmente muito didático. Quantas perguntas, eu acho que essa a gente já conseguiu explorar bem o conteúdo. Inclusive, eu ia te dar um feedback do Talk to Transformer, que você comentou durante a live. Quem não entrou, entrem, é muito bacana. Eu já testei aqui, loguei com o GitHub, é rapidinho, 2 passos você já entra do GPT-2, né? Então, Isso. super entrem, é bem legal. Eu já fiz algumas historinhas e realmente é bem bacana da gente testar. Vini, então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, para mandar
o Vini, eu acho que pelo LinkedIn, né, Vini? Você está aí com a Fica à tela? vontade. Tá, vou colocar aqui. Coloca aí que eu vou mudar aqui minha tela. Show. Pode compartilhar, mas tem aqui o LinkedIn, Twitter, as pesquisas Todas também as no redes sociais, todas. todas aí. Bacana, bacana, Vini. Então, olha, quem tiver mais perguntas para o Vini, só mandar nas redes sociais. Vini, muito obrigada. Você tem algum recadinho para o pessoal? Quer passar alguma frase aí final? Olha, se eu puder falar uma frase final que eu gosto muito, não é minha, mas eu já ouvi algumas pessoas célebres do mundo do IA falando, é que a IA não está aqui, e eu acredito nisso, tá? Para substituir os humanos. Né? Ela está aqui para potencializar nossas capacidades, para nos ajudar. E aí, conforme nós, como seres humanos, forem evoluindo, a gente vai usar a IA, machine learning, bots da melhor maneira possível para ser útil para nós e não para nos substituir, mas para trazer, para explorar, para aumentar nossas capacidades. Então, é um pouco disso que eu acredito, tá? E acho que faz bastante sentido. E a gente trabalhar nessa linha de explorar a tecnologia de maneira a trazer os nossos benefícios e não para nos substituir. E, obviamente, para ela aprender e extrapolar o que a gente tem de bom, não o que a gente tem de... Porque a gente tem como sociedade algumas coisas ruins, né? Então, sim, vamos tentar não levar esses vieses para a inteligência artificial, vamos tentar só levar as partes boas. E é isso. Gente, obrigado mais uma vez, Nath, obrigado mesmo. Gostei muito do papo. Espero que tenha sido de alguma maneira interessante aqui o conteúdo. E também mandem feedback se vocês quiserem. Pô, gostei de tal parte, mas não gostei de tal parte. Me falem que é sempre bom para poder melhorar aqui também, tá bom? Muito obrigado. Vini, eu que agradeço. Foi uma aula magnífica, muito didática. Assim, só tenho que elogiar e agradecer também a sua participação aqui com a gente. Pessoal que está assistindo a gente, obrigada também pela presença de vocês. A gente se vê na próxima live de quinta-feira. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.